Hoje o Acervo Histórico de Uruçuca tem o prazer, a honra de estar conversando com um dos que detém o conhecimento sobre a história de Uruçuca. E é uma felicidade e uma honra para o Acervo e toda a população de Uruçuca. Estamos conversando com Gilson Mascarenha. Boa tarde, Gilson. Boa tarde. Quem é Gilson? Gilson é um filho de Uruçuca que estudou, fez o primário, foi criado aqui, fez o primário aqui e muito cedo teve a felicidade, a oportunidade de sair daqui e ir para a capital. Lá eu comecei o secundário não, médio, mas tive que voltar para aqui dei continuidade. Então sempre tive uma cabeça aberta em referência aos meus conterrâneos, porque eu sempre pensei num amanhã muito distante. E contribuí muito aqui, porque fui funcionário público, lecionei na época o CCM, o Colégio Comercial do município de Uruçuca, não era ginásio, era um colégio comercial, e participei, fui presidente do Grêmio, fui também aqui diretor social do Pai Querer Tênis Clube, escrivão da polícia, presidente de liga de futebol. Fui a primeira pessoa a fazer a primeira gincana que eu não soube, que as pessoas não sabiam nem o que era gincana, e fiz inclusive motorizada, porque foi na época que a CEPLAC fez o leilão das Rurais Pretas e muita gente comprou, e aí a gente fez uma gincana motorizada. E sei que contribuí muito para a formação social e educacional aqui do município. Sobre a história da emancipação política do município de Uruçuca, antes conhecida como Água Preta e hoje Uruçuca. Uruçuca, eu nasci aqui, não em Uruçuca, e sim Água Preta, a vila de Água Preta de Ilhéus. Eu nasci no ano de 43 e depois, no ano de 1952, na gestão do então governador da Bahia, Luiz Regis Pacheco, onde existe uma praça hoje ali em frente, que era a mesma praça, hoje é um calçadão do mercado, fica em frente ao prédio da Câmara, uma estátua em homenagem a esse senhor Regis Pacheco, que foi o governador. A emancipação de Uruçuca foi no dia 12 de dezembro de 1952, e tendo como seu primeiro prefeito, não, seu gestor na época, o senhor Alcebia de Santos, chamado seu Bides, e na época o primeiro prefeito foi o senhor Fernando Zaidan. Essa é a história de Uruçuca, a fundação da cidade de Uruçuca. A Câmara de Vereadores nessa época era formada por alguns nomes que você tem em sua lembrança? A Câmara de Vereadores na época, esse pessoal jovem não tinha oportunidade. Quem eram senhores casados, idosos, comerciantes. Eu não me lembro do nome deles bem, mas uma época teve Gilberto Moura, teve Gildo Carvalho, teve França Carvalho. Eu não me lembro muito bem deles. E a Câmara funcionava exatamente em cima da loja Rosa, que hoje é o Bar do Máquina. Era pertencia ao senhor Manuelito Rosa. Exatamente, esse prédio pertencia ao senhor ali Manuel na Praça Rosa. Miguel Baracho. Pertencia ao senhor Manuel Rosa, pai de Manuelito Rosa, na Praça Miguel Baracho, em frente ao Bar do Bolinha. Onde hoje, atualmente, é o Bar do Máquina, né? Chamado Bar do Máquina, embaixo. Então era em cima. Em cima. Compartimento em cima. Uruçuca teve a felicidade e a honra de ter você como professor. Eu concluí meu curso de contabilidade, comecei em Salvador, aí quando eu venho agora para aqui, aí eu concluí aqui a primeira turma e única, e fomos eu, Jorge Melo, o Wilson Ramos, o Aldson Ramos, o Milton Leopoldino, o Aldson e Neide. Fomos 6, 7, né? Aí é notado, nessa primeira turma, quando eu assim terminei o curso, eu fui ensinar.
as matérias de prática de comércio e noções de escritório, que era essa matéria, porque era um curso comercial, como eu já disse. Só que naquela época, o diretor do colégio, ele dava total cobertura aos professores e os pais contribuíam 100% também com a educação do aluno. Então, naquela época, era rígido realmente. Para ter uma ideia, somente em 7 de setembro, era obrigatório a todos os alunos desfilarem. Veja que tinha, eu, por exemplo, tinha alunas como a esposa do Dr. Brando, a esposa do Dr. Moacir, a esposa de Nelson Moacir e várias outras senhoras casadas com filhos, inclusive, que eram colegas, que estudavam no mesmo colégio. Então, era um respeito que se existia. Hoje, pelo que eu vejo, é bem diferente. Então, eu fiquei realmente decepcionado, principalmente depois dessa pandemia, em ver como esses estudantes aqui, entendeu o negócio, estão totalmente atrasados. Tem aluno de 9º ano que deveria estar no primário, no primeiro ano ainda. E assim é o Fundef, que não pode reprovar aluno e a prefeitura. Esse modelo, Gilson, do ensino online, hoje atribuído por conta da pandemia, as aulas remotas, como você considera esse sistema de ensino? Isso não é modelo, isso não é nada, para mim não existe, porque se o aluno já não aprende com a professora na sala, vai aprender por computador. Para você ter uma ideia, eu conheço alunos que vai pegar as atividades e entrega a pessoas profissionais para fazer. Entendeu? Então o que acontece é o seguinte, tudo isso para mim não existe e não existe. Simplesmente é um jeito de dizer que está funcionando, é um jeito do professor receber o salário, é o jeito da prefeitura receber o Fundef, é o jeito que está se dando, que é o jeito do Brasil, o jeito brasileiro. Mas para mim não existe. Em relação às festas tradicionais, populares, sociais, daquela época. A festa aqui, nós tínhamos a festa do limão, nós tínhamos a festa do pullover, nós tínhamos a festa dos cacheiros. Eram festas tradicionais, fora o carnaval que existia aqui. Então, eu tive a felicidade de trabalhar com o João Diogo, com o Dr. Moacir primeiro, depois com o João Diogo. Eram pessoas que davam total cobertura e gostavam dessas festas e contribuía e dava total apoio para que nós íamos a Salvador pegar as ornamentações do ano anterior, iam para Ilhéus, traziam, e eu aqui com um grupo de colegas, tipo Edil Estrela, Marcos Vasconcelos, Zé Corujão, Ayrton de João Pio e mais outros. Então nós ornamentávamos a cidade inteira, ornamentávamos o clube, promovíamos as festas no clube e tudo aqui se dava em relação ao nosso grupo, era quem existia aqui. As festas populares, isso incluía toda e qualquer classe econômica e social de pessoas, mas as festas que se davam no clube, né, do Pai Querer, era uma festa mais restrita, né? Quem participava? O clube, que não era social, era Pai Querer Tênis Clube, que era social, porém o nome não era social. O Pai Querer Tênis Clube era uma coisa restrita aos associados. Só entravam sócios devidamente em dia com o pagamento, e quando algum rapaz queria entrar, pagaria o ingresso, teria que ser apresentado e garantido por um associado, sendo responsável por ele. Quanto à parte feminina, podia ser filha de quem quer que fosse, só entrava se fosse acompanhada por um rapaz, sozinho. Quanto ao rigor dos trajes, das vestimentas, só entrava de gravata e paletó. Devidamente uniformizado, gravata, paletó. Podia ser, como se chama, tinete inteiro, paletó de uma cor e calça de outra, mas só entrava de gravata e paletó. Hoje você reside atualmente na rua Gilson Vasconcelos. Gilson Vasconcelos. Antes você morava aqui no bairro Irmanduce, mas antes você morava no centro. É que se deu essa mudança, a sua vinda de lá para cá? Então, um dos motivos é que eu crio um Rottweiler e eu preciso de espaço para ele. Então, as casas que eu encontrei lá no centro para alugar, então não tinham praticamente essa área. E aí o cachorro estava crescendo, eu levei com ele até uns 5, 6 meses e fui obrigado a procurar uma casa maior. O bairro hoje não é mais aquele bairro de alagamento, de enchentes? Aqui, desde que eu cheguei, eu tive várias discussões
com o pessoal ao centro, porque chamavam aqui de alagado. Isso aqui não é alagado. Para mim, alagado é a cidade de Uruçuca, lá. Porque qualquer rua, qualquer chuveiro que dê, alaga-se tudo, entendeu? Eu vejo o pessoal reclamando e acompanho pelo Face. E aqui, por incrível que pareça, eu morei na rua Alcides Valente, nunca alagou. Moro há um ano, morei 2 anos, já fez 3 anos já, aqui na rua Justo Vasconcelos, também nunca alagou. E aqui alagado não tem nada. Gilson, a respeito da ferrovia, a antiga estação ferroviária, lá, a estação de trem, foi da sua época? Era conhecida como RFFSA, Rede Férrea Federal Sociedade Anônima. Era o nome da companhia. Até quando durou essa ferrovia? Olha, eu não me lembro muito não, porque eu fui embora para Salvador, mas eu tenho certeza que foi antes de 1970. Eu fui para Salvador em 72, antes disso o trem já tinha terminado. Qual que era o trajeto dessa linha? Bom, ele vinha de Ilhéus, fazia bifurcação em Banco do Pedro, no Rio do Braço, onde tinha uma linha que ia para Itabuna, e a outra vinha para Puiri, que hoje é Aurelino Leal. Às segunda, quarta, sexta e domingo, ele descia para Ilhéus, e terça, quinta e sábado ele vinha de Ilhéus para Puiri. Era Maria Fumaça, anos depois veio as 2 locomotivas a diesel, que essa não fumaçava nem queimava as pessoas. Tinham 2, ali olha a Câmara hoje, onde é o auditório da Câmara, ali era o barracão de mercado de mercadorias, para serem transportada pelos vagões. E a outra seria, no caso, uma sala de espera com a bilheteria. E em frente tinha um barracão enorme onde era um depósito de cacau, que as firmas depositavam o cacau desse depósito, para daí então vir o trem cargueiro para carregar os vagões e levar para Ilhéus. A feira antigamente acontecia naquele largo ali, naquele espaço? A feira naquele espaço, em outro ali, local. Onde aquele cimentado, ali era um jardim chamado Jardim das Andorinhas. E a feira era ali em frente ao mercado Asa Branca, só ali, entendeu? A parte de cá dos trilhos, porque passava um trilho ali. Então a parte dos trilhos, dos trilhos para cá, não existia feira, era só dos trilhos, ou seja, dali da rua do Bomboniere para lá, para a Mesquita, por aí assim. Gilson, existe uma controvérsia em relação ao significado do nome da cidade hoje, Uruçuca, que se associa à questão da abelha, urucu e enfim. Acontece o seguinte, quando eu inclusive era estudante aqui, morava aqui, então eu dizia a todo mundo, eu sabia que Uruçuca era porque tinha um tal mel uruçu, que eu nunca vi esse mel aqui. Sei que existe. Então, resultado. Então, de muitos anos e anos e anos depois, recentemente agora, eu fazia uma pesquisa no YouTube, então eu descobri que a palavra Uruçuca é uma palavra de origem indígena, ela significa água preta. Então, em função disso, quando mudaram o nome da cidade de Água Preta, colocaram Uruçuca, que vai ser o mesmo significado. Uruçuca significa água preta. Em relação a uma outra curiosidade, aquela Rua da Linha, ou seja, a Rua da Reversa, como era chamada, que hoje José Serafim de Farias. E essa curiosidade, por que a Rua da Reversa? Olha, isso foi uma das primeiras ruas eu não sei, realmente, eu conhecia, era criança, sabia que era Rua da Reversa, Rua da Reversa. Agora, por quê? Eu não sei, também não sei. Aí eu tive a curiosidade de procurar saber o porquê. O acervo histórico de Uruçuca está conversando com Gilson Mascarenhas e deixa então esses minutos finais para a sua mensagem para a população de Uruçuca hoje, diferente da época do público, desde a antiga Água Preta para hoje, que viveram anos de glória, todo o seu auge, da riqueza do cacau que proporcionava ao município condições de vida e trabalho que hoje é diferente. Como é que você deixa essa mensagem para Uruçuca, a população de Uruçuca hoje? Olha, o problema é o seguinte,
sobre a população do Uruçuca, em relação à minha pessoa, por exemplo, eu estou morando num local totalmente estranho para mim, que é aqui. Quase ninguém me conhece e eu também não conheço quase ninguém. Poucas pessoas, eu vi já falando esse nome. O centro lá na cidade, não sei, não conheço, quer dizer, só conheço, eu conheço os filhos dos filhos. Uhum. Aqueles amigos que eu tinha aqui, Antes, já não existem mais. Uhum. São duas. Eu costumo dizer o seguinte: a única pessoa que existe aqui, e da minha época aqui, é a dona, ou senhorita, Wanda Vasconcelos. É a única. Porque eu tinha muitos também já se mudaram daqui, né? Não, eles mudaram, morreram, entendeu? A maioria morreu. Uhum. Entendeu? Aí resultado, o Wanda está aí até hoje, graças a Deus. Agora, tem várias outras, tipo uma News Brasil. Não, eu conheci News Brasil, mas não foi da minha época, daquela geração de ir pra festa, de fazer farta e coisa. Não foi. Então é uma pessoa que eu conheço, mas como uma pessoa assim, bem mais nova do que eu. E eu conheço assim os filhos. Mas os filhos não me conheciam. Não sabem até hoje quem eu sou. Só ouviu falar de nome. Então eu não tenho. Esse é o Acervo Histórico de Uruçuca, que esteve conversando com a Gilson Mascarenha. Nosso muito obrigado. E o Acervo Histórico de Uruçuca vai explorar mais conhecimento seu. Ok, tudo bem. Quando souber uma coisa é para ir procurar.